Hi, students from Centro Educacional Edificar School. Oi, alunos da Escola Centro Educacional Edificar. Na aula de hoje falaremos sobre as correções da aula passada e também daremos início a uma nova unidade que vai tratar sobre o meio ambiente. Sobre a correção do homework, da atividade de casa. Bom, alunos, para a gente trabalhar melhor as dúvidas de vocês sobre os conteúdos que foram vistos nas aulas online, a partir da aula de hoje, a correção dos exercícios para casa vão ser feitos individualmente. E como é que vai ser isso? Você vai mandar as suas dúvidas para o meu WhatsApp, que eu deixei o número aqui no slide, 99907 9036. Durante o horário da sua aula. E juntos a gente vai resolver qualquer dúvida sobre as atividades e também os conteúdos das aulas. Eu vou aguardar vocês. E outra coisa, para eu saber que vocês estão conseguindo fazer as atividades, eu gostaria que vocês enviassem uma foto do livro de vocês mostrando as atividades para que eu possa fazer a correção e lançar o nome de vocês aqui na minha lista de alunos, tá? Muito bem. Já anotaram meu número? Conforme o decorrer das aulas, a gente vai verificando qual é a melhor forma de correção da atividade para casa e eu aguardo vocês. Vamos começar a próxima unidade. Peguem o livro de inglês de vocês e abram na página 24. Unit 3, Environment. A unidade 3, Meio Ambiente. Para darmos início a essa unidade, faremos a leitura do texto, Text at the Zoo, que significa no zoológico. Para facilitar melhor a compreensão do texto, conforme a gente for lendo o texto, eu vou fazer a tradução com vocês, ok? Tentem exercitar bastante a pronúncia, repetindo junto comigo. Susan and Peter are at the zoo. It's Sunday, and they are talking about animals. Susan and Peter are at the zoo. Susan e Peter estão no zoológico. It's Sunday, and they are talking about animals. É um domingo e eles conversam sobre os animais. Susan: Look, Peter, this is a giraffe. It's big. Olhe, Peter, essa é uma girafa. Ela é grande. E o Peter respondeu: Oh, yes, it's tall. Look at these tigers. They are beautiful. Ah, sim, ela é alta. Olha aqueles tigres, eles são bonitos. Susan: And dangerous. What's the lion doing? And dangerous e perigosos. What is the lion doing? O que o leão está fazendo? O que aquele leão está fazendo? Peter: It's sleeping. Look at these monkeys. They're smart. Ele está dormindo. Olha aqueles macacos, eles estão espertos. Eles são espertos. Conforme a leitura, tentem identificar qual o significado de cada palavra. Tentem compreender a sentença, o texto como um todo. E para compreender melhor o significado das palavras, agora vamos ao vocabulário utilizado no texto, as palavras principais no caso.
Bank of the Earth. Sunday, domingo. Talking, conversando. About, sobre. Look, veja, olhe. Dangerous, perigoso. Doing, fazendo. Sleeping, dormindo. Smart, esperto. Percebam nos verbos talking e sleeping que no final tem o ing. O doing também tem o ing. Esse ing no final dá a ideia de continuidade. A gente vai falar melhor sobre esses verbos no próximo exercício, mas eu já gostaria que vocês se atentassem a essas palavras. Conversando, dormindo, fazendo, é uma ação que ainda está acontecendo. E para remeter isso, a gente coloca o ing no final. Quanto à pronúncia, quando vocês forem falar essas palavras que terminam com ing, vocês não vão fazer aparecer o som do G. Por exemplo, não é talking, ou doing, ou sleeping. Não. A gente vai suprimir esse som e vai ser somente o IN que vai aparecer na frase quando a gente for falar. Talking, doing, sleeping. Vamos para a próxima. Agora, virem a página. Deixem o livro de vocês na página 25. Vamos agora falar sobre gramática. Então, no conteúdo de gramática, nós vamos falar sobre os demonstrative pronouns, que são os pronomes demonstrativos. É aquilo que a gente vai usar para indicar algo, para apresentar algo. Por exemplo, This is my book. Este é o meu livro. Mais especificamente, no livro de inglês de vocês está escrito This is my English book. Nesse caso, this significa este. These are our English books. Estes. That is my cat. Cat. Aquele. Those are our cats. Aqueles. Percebam através dessas sentenças que você tem como demonstrar de forma singular ou usando o plural. No caso do this e des, você pode significar este e estes. Se no contexto que você quiser apresentar alguma coisa for somente um objeto, você vai usar this. Se naquele contexto for mais de um objeto, por exemplo, vários livros de inglês, você já vai usar this. É muito sutil a diferença na pronúncia dessas duas palavras. Talvez, se você for falar essas palavras rápido numa frase, pode até parecer igual, pode até parecer a mesma palavra, mas tem uma diferençazinha bem sutil, só que a principal diferença que as pessoas vão notar mesmo é na escrita. Quando você for escrever algo referente a um pronome demonstrativo no plural, você vai ter que escrever dessa forma, T-H-E-S-E. Já no singular, você vai escrever T-H-I-S. Tudo bem? That is my cat. Aquele é o meu gato. E those are our cats. Aqueles. Percebam também que quando a palavra está no plural, toda a frase precisa estar em concordância, né? Porque, por exemplo, além do those, a gente tem que colocar o verbo to be para nós ou eles, que são plural, que nesse caso é are ao invés de is. Estão prestando atenção?
are cats. E o S no final do cat, usando a palavra no plural. Esses foram os exemplos. Agora vamos nos aprofundar melhor no conteúdo. Os pronomes demonstrativos são usados para chamarmos atenção para algo ou alguém, singular ou no plural, que está próximo ou distante de quem está falando, apontando. This significa este, esta, isto, isso, esse, essa. Nós usamos essas palavras para chamar atenção para alguma coisa. Essa cadeira, essa mesa, esse sanduíche. That, aquele, aquela, aquilo. Those, aquele, aquelas. These, estes, estas. Vamos agora ilustrar as formas de uso dos pronomes demonstrativos. Prestem atenção na imagem do slide. O que vocês estão conseguindo compreender sobre isso? A forma mais adequada de usar o this é quando você está tocando em um objeto, quando você está apresentando esse objeto com ele em mãos ou bastante próximo de você. E quando você utilizar o that, esse objeto tem que estar longe de você, aquele objeto. Essa é a principal diferença e regra de uso para o this e o that. This é para objetos que estão em suas mãos, que estão muito, muito, muito próximas de você, e o that são para objetos que estão longe, que não estão ao seu alcance. Não é longe, tipo, em outra cidade ou em outro país. Não, gente. É longe no sentido de você não conseguir alcançar com as mãos. Pode estar do outro lado do seu quarto, ou então na sala, enquanto você estiver em outro compartimento da casa, olhando, apontando assim para aquele objeto de longe, conforme a imagem abaixo. Vamos repetir juntos essas frases. This is an apple. Percebam também que está no singular, agora no plural. These are apples. Percebam como mudou o pronome demonstrativo de this para this e também o S no finalzinho da palavra, indicando que é plural. São as formas utilizadas para os objetos que estão perto, em suas mãos, ao seu alcance. Agora vamos ao seguinte. That is an apple. That is an apple. É a forma no singular também, mas para aquele. O que está mais longe, o que não está ao seu alcance. E no plural é utilizado dessa forma. Those are apples. Those are apples. Vocês conseguiram identificar? Diferenciar o uso desses termos, dessas palavras, desses pronomes demonstrativos? Se quiserem, podem anotar esse quadrinho no livro, no caderno de vocês, para compreender melhor, tá bom? Muito bem, vamos ao próximo. Para fixar melhor o conteúdo, a gente vai responder juntos a questão número 6 do exercício, na página 27. Abrindo o livro de vocês na página 27,
Procurem agora a sexta questão e vamos exercitar. Use this, this, or that, those, when necessary. Dentro dos parênteses está escrito o contexto da frase. Por exemplo, no contexto da letra A, ele está perto da casa. Se ele está perto da casa e é somente um objeto, ou seja, é no singular e está perto, o que é que a gente vai usar? This. Alternativa A. This is my house. Letra B. Tanana is my school. Ele está apresentando a escola dele, está dizendo que é a minha escola e está apresentando de longe. Qual é a palavra que a gente vai usar? That. That is my school. Porque ele está apresentando algo que é somente um objeto, ou seja, está no singular e ele está apresentando de longe. Nesse caso, vamos usar o that. C. Tanana are my dogs. Ele está apresentando os cachorros dele de longe. Percebam bem como o verbo mudou. Are, que significa que é usado para sujeitos no plural, e dogs, com S no final, que indica também o plural. Ele está apresentando os cachorros dele de longe, ou seja, é longe e no plural. Qual é a palavra que a gente vai usar? Tentem respondendo logo no livro de vocês. Those are my dogs. D. Is her father. Perto. Ela quer, alguém quer apresentar o pai de alguma mulher e é somente um pai e eles estão perto. Qual é o termo que vai ser usado? This is her father. This is her father. Vamos agora para a letra E. Tanana is a bird. Ele quer apresentar um pássaro de longe. Qual é o termo? Qual é o pronome demonstrativo? That. That is a bird. Para ficar mais claro, eu coloquei os pronomes demonstrativos ao lado das alternativas corretas para vocês conferirem no livro de vocês se vocês escreveram corretamente durante o exercício. Como vocês podem ter percebido, na questão 6 vai até a letra H, então faltaram 3 alternativas. Tentem resolver sozinhos essas alternativas para a gente finalizar a sexta questão. Muito bem, vamos continuar a nossa aula. Agora, vamos falar sobre o homework. Para casa. Na atividade de casa de vocês vão fazer da questão, da primeira questão até a segunda questão, até a terceira questão, da página 24 à página 25. Essas questões são referentes à compreensão do texto. Na primeira questão, está escrito: Answer these questions according to the text. Vocês vão resolver essas questões de acordo com o texto que foi lido na videoaula de hoje, de vocês, tá bom? Olha, na letra A,
Where are Susan and Peter? Onde está Susan e Peter? Onde estão Susan e Peter? Na letra B. What are they talking about? Qual é o assunto da conversa deles? C. What is the lion doing? O que o leão está fazendo? Percebam que todas essas palavras, todas essas perguntas foram respondidas no próprio texto, né? E basta vocês prestarem atenção para resolver essas questões. Na segunda questão, que está escrito Look at the pictures and write yes or no. Vocês vão olhar as imagens e escrever sim ou não. Também com base no texto. Se vocês tiverem dúvidas de alguma palavra, pesquisem no dicionário, no Google Tradutor e tentem resolver as questões, se familiarizando ainda mais com as palavras em inglês. Na terceira questão, Look at the pictures and write the name of the animals. Vocês vão olhar para as figuras e vão escrever o nome dos animais. Esses animais foram tratados no texto, todos eles. Leão, macaco, girafa, tigre. Agora, as próximas questões já vão ser referentes ao exercício de gramática, Grammar Exercise. Vocês vão fazer da página 26 a 28 os exercícios de gramática e vão utilizar principalmente o uso do this, that, this or those, que a gente conversou na aula de hoje. Na primeira questão, vocês vão sublinhar os pronomes demonstrativos que completam a sentença. Qual é o pronome demonstrativo que se encaixa naquela frase? Na segunda questão, vocês vão escrever verdadeiro ou falso. E na terceira questão, vocês vão responder as questões com sim ou não e com pronomes demonstrativos. Por exemplo, Is this a bike? Yes, this is a bike. Ele está fazendo uma pergunta e vocês estão respondendo essa pergunta utilizando o pronome demonstrativo correto. Vamos resolver juntos a letra A só para vocês verem melhor como é que vão fazer as demais questões. Is that a book? Tem um livro e ele está perguntando, isso é um livro? A gente vai iniciar a resposta com sim ou não. Nesse caso, yes, that is a book. Sim, isso é um livro. Ou melhor, aquilo é um livro, já que that significa aquilo. E assim por diante, vocês vão fazer na letra B, C, D, nesse mesmo ritmo. Na quarta questão, vocês vão escrever em inglês o que é aquilo e quem são esses. Na quinta questão, vocês vão relacionar as colunas. This, that, these, those. Esse conteúdo tem tanto aqui no slide quanto no livro de vocês. Se vocês se sentirem dificuldade ao resolver os exercícios, podem voltar na videoaula e colocar naquela tabelinha, naquele exemplo, para ficar mais fácil de responder as questões, até vocês se acostumarem e saberem utilizar sem o apoio do livro os pronomes demonstrativos. Na sexta questão, na verdade, a gente já resolveu aqui na videoaula. Vocês vão só continuar e responder o FGH daquele mesmo jeito. E na sétima, a gente vai olhar as figuras e completar as sentenças usando esses termos dentro da tabelinha. This, that, these or those. Tudo bem? Na página 28, vocês vão procurar no caça-palavras aquelas palavras demonstrativas, os pronomes demonstrativos, e na nona vocês vão completar o parágrafo usando as palavras que estão dentro do círculo. Beautiful, my, mother, this, it, they.
tudo bem? No final, isso vai formar um mini textinho, um pequeno texto. Agora, no exercício 28, da página 28, tem um projeto, project. Do you think are happy in the zoo? Do you think animals are happy in the zoo? Yes or no? É resposta pessoal, vocês podem escrever até mesmo em português. O mais importante é vocês exporem o seu ponto de vista sobre o que está sendo perguntado. Nesse caso, ele está perguntando se vocês acham que os animais são felizes no zoológico. Depois, o livro pergunta se você gostaria de ver animais nos zoológicos ou na selva, na floresta. São respostas pessoais. Agora, na quinta questão, vocês precisam escrever em inglês. Vocês vão escrever o nome de 5 animais que vocês querem ver pessoalmente. E a atividade de hoje é essa. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e mandem a foto do exercício de vocês para eu fazer a correção aqui no meu sistema também. Bye, bye! Até a próxima aula, gente! Agradeço terem assistido e continuem estudando!